Boa noite, pessoal! Meu nome é Daniel Pinto, esse é o canal Faça Direito. Antes de estar iniciando o assunto desse vídeo, eu queria estar pedindo para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal, assinar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo se você gostar dele com os seus amigos e com as pessoas que você gosta, para que esse canal possa estar atingindo mais pessoas e tendo uma relevância maior. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria das janelas quebradas. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito, mas é uma teoria muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz a teoria das janelas quebradas o seguinte: há alguns anos, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, realizou uma experiência de psicologia social. Deixou duas viaturas idênticas, da mesma marca, modelo e até cor, abandonadas na via pública. Uma no Bronx, zona pobre e conflituosa de Nova York, e a outra em Palo Alto, uma zona rica e tranquila da Califórnia. Duas viaturas idênticas abandonadas, dois bairros com populações muito diferentes, e uma equipe de especialistas em psicologia social estudando as condutas das pessoas em cada local. Resultou que a viatura abandonada em Bronx começou a ser vandalizada em poucas horas. Perdeu as rodas, o motor, os espelhos, o rádio, tudo. Levaram tudo que fosse aproveitável, e aquilo que não conseguiram levar, destruíram. Contrariamente, a viatura abandonada em Palo Alto manteve-se intacta. Mas a experiência em questão não terminou aí. Quando a viatura abandonada em Bronx já estava desfeita e a de Palo Alto estava uma semana impecável, os pesquisadores partiram um vidro do automóvel de Palo Alto, aquele bairro rico, aquela viatura que estava impecável, inteira ainda, eles quebraram um vidro. O resultado foi que desencadeou o mesmo processo que o de Bronx, e o roubo, a violência e o vandalismo reduziram o veículo ao mesmo estado do que o do bairro pobre. Por que o vidro partido na viatura abandonada no bairro supostamente seguro é capaz de disparar todo o processo delituoso? Evidentemente, não é devido à pobreza. É algo que tem a ver com a psicologia humana e com as relações sociais. Um vidro partido, quebrado numa viatura abandonada, transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse e despreocupação. Faz quebrar os códigos de convivência, como de ausência de lei, de normas, de regras, e induz ao vale-tudo. Cada novo ataque que a viatura sofre reafirma e multiplica essa ideia, até que a escalada dos atos cada vez piores se torna incontrolável, desembocando numa violência irracional. Baseados nessa experiência, então, foi desenvolvida a teoria das janelas partidas ou quebradas, que conclui que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujeira, a desordem e o maltrato são maiores. Se parte de um vidro de uma janela de um edifício é quebrado e ninguém o repara, muito rapidamente estarão partidos todos os demais. Se uma comunidade exibe sinais de deterioração, e isso parece não importar a ninguém, então ali se gerará o delito. Se cometem pequenas faltas, como estacionar no local proibido, exceder o limite de velocidade ou passar no sinal vermelho, e as mesmas não são sancionadas, ou seja, não existe punição para esse tipo de pequenos delitos, então começam as faltas maiores e delitos cada vez mais graves. Se permitem atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento das crianças, o padrão de desenvolvimento será de maior violência quando essas pessoas forem adultas. Se os parques e outros espaços públicos deteriorados são progressivamente abandonados pela maioria das pessoas, estes mesmos espaços são progressivamente ocupados pelos delinquentes. A teoria das janelas quebradas foi aplicada pela primeira vez em meados da década de 80 no metrô de Nova York, o qual se havia convertido no ponto mais perigoso da cidade.
começou por combater as pequenas transgressões, como lixo jogado no chão, alcoolismo entre o público, evasão do pagamento da passagem, pequenos roubos e desordens. Os resultados foram evidentes, começando pelo pequeno, conseguiu-se fazer do metrô um lugar seguro. Posteriormente, em 1994, Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, baseado na teoria das janelas partidas e na experiência do metrô, impulsionou uma política de tolerância zero. A estratégia consistia em criar comunidades limpas e ordenadas, não permitindo transgressões à lei e às ordens de convivência urbana. O resultado prático foi uma enorme redução de todos os índices criminais na cidade de Nova York. A expressão tolerância zero soa como uma espécie de solução autoritária e repressiva, mas o seu conceito principal é muito mais a prevenção e promoção de condições sociais de segurança. Não se trata de linchar o delinquente, pois os abusos das autoridades de polícia deve-se também aplicar a tolerância zero. Não é a tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito ou que faz aquilo que não deve, mas a tolerância zero em relação ao próprio delito. Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, respeitosas da lei e dos códigos básicos de convivência social humana. Essa é uma teoria interessante e pode ser comprovada em nossa vida diária. Seja em nosso bairro, na rua onde vivemos, a tolerância zero colocou Nova York na lista das cidades seguras. Esta teoria pode também explicar o que acontece aqui no Brasil, com corrupção, impunidade, amoralidade, criminalidade, vandalismo. Reflita sobre isso. Seja o que for que você for fazer, faça direito e faça correto. Valeu!